Já que Lula destacou a economia nessas declarações, está ele aqui, o nosso analista Gabriel Monteiro, âncora do Money. Tudo bom, Gabriel? Bom dia. Tudo certo. Um ótimo dia a você, Carol, e a todos que nos assistem. É aqui já mudando o nosso telão, porque vamos falar sobre esse tarifaço de Donald Trump. Temos ali o presidente Lula criticando o protecionismo econômico adotado pelo republicano. E temos, no mesmo dia, Donald Trump anunciando mais tarifação. Uma tarifação de 25% para aqueles veículos importados pelos Estados Unidos. E aí, carros, minicaminhões entram nessa conta. Países que devem ser mais afetados: Coreia do Sul e justamente o Japão. Com certeza, Carol. O carro número 1 dos Estados Unidos no ano passado que mais vendeu é um carro japonês. É o Toyota RAV4, então desbancou a liderança de 43 anos seguidos da F-150, que é o carro norte-americano. Quando você pensa em Estados Unidos, você pensa naquelas picapes, naquelas caminhonetes grandonas, justamente a cara da F-150, que é o carro mais vendido há 43 anos, ou era até ser desbancada por um carro japonês. Dentre os 10 veículos mais vendidos no ano passado, 6 são japoneses, então a gente tem aí o Japão como um dos principais afetados nessa história. E claro, vai sobrar para todo mundo, inclusive para os Estados Unidos. Vamos dar uma olhada na tela de onde vêm os principais carros, ou ao menos em volume de dinheiro, quem exporta mais aos Estados Unidos. No topo, México. Pense em uma montadora mexicana, cara, é difícil de imaginar, né? Fala, pô, qual que é a marca de carros do México? Qual que é a marca de carros do Brasil? É até uma tarefa bastante complicada. Por quê? Porque as empresas que mais produzem no México não são mexicanas, são americanas, são japonesas. A Nissan e a GM têm grandes fábricas no México e essas fábricas exportam justamente aos Estados Unidos. Então a gente não está falando só sobre empresas de outros países, mas as próprias americanas que têm essas plantas para fabricação de carros em outros países. Japão. No topo, 39 bilhões e 730 milhões. Aqui a gente já consegue listar várias. Honda, Toyota, Nissan são algumas das principais que vendem muito nos Estados Unidos. São preferidas, são preteridas pelos americanos. Como eu disse, 6 dos 10 veículos mais vendidos no ano passado são japoneses. Mas tem um fator. Algumas dessas companhias já têm grandes fábricas nos Estados Unidos para produzir dentro do país norte-americano. Então, quando a gente olha, por exemplo, para a Toyota, a maior fábrica dela está dentro dos Estados Unidos, porque aqui nós temos o segundo maior mercado do mundo. Então, a gente vai ter que calibrar bastante essa expectativa para ver quem vai sair ganhando e perdendo dessa história. Certo. Mas, como o Japão exporta muito, produz no Japão e exporta para os Estados Unidos, está lá no topo dos mais afetados também. Coreia do Sul, Canadá, Alemanha, Reino Unido, e a gente vê aqui que os valores são bilionários, são muito expressivos. Praticamente o que a gente negocia com alguns países do mundo, de tudo que o Brasil vende para alguns países inúmeros, essas empresas vendem apenas de carro para os Estados Unidos. Por exemplo, com o Japão a gente tem um comércio bilateral de 11 bilhões de dólares. Tudo que a gente vende, tudo que a gente compra do Japão, soma 11 bilhões. A Alemanha só de carro exporta 24, Canadá 31 e olha só, o México 78 bi. Então são valores muito, muito expressivos. Donald Trump disse que conversou com as Big Three, as 3 grandes fabricantes de carros dos Estados Unidos, que são GM, General Motors, a Ford e também a Stellantis. A Stellantis já dá para dizer que não é mais americana, tem marca da França, tem marca da Itália, tem marca do próprios Estados Unidos, como a Chrysler, mas conversou com essas 3 e disse que se elas tiverem fábricas nos Estados Unidos, elas estarão contentes e que a inflação não deve aumentar, não vai ter esse impacto para o consumidor final. Mas metade dos carros vendidos nos Estados Unidos vieram de fora do país e essas mesmas 3 grandes companhias fabricam muito fora. Por isso, durante a noite, as ações das companhias derreteram. General Motors, que é uma das caras dos Estados Unidos quando a gente fala de carros, 5,77% de queda. Hoje caiu 3 ontem, então a gente vai fazendo as somas, já está ali na casa dos 7, 8% de queda para as ações de General Motors. Teoricamente, uma empresa americana, produz dentro dos Estados Unidos, mas vai ser muito afetada. Stellantis caiu 4%. Nós temos aqui também outras empresas como a Ford, caindo 3% agora. Assim, para onde a gente olhar no mercado de carros, tem ação de montadora caindo. É Honda, é Hyundai, é Kia, é Toyota, é Nissan. Está todo mundo bastante preocupado com essas tarifas. Por quê? É muito difícil imaginar um mundo
esse mundo fictício em que um carro seja produzido de ponta a ponta em apenas um país. Donald Trump fala em 25% de tarifas, Carol. Já tivemos aqui reações por parte do Canadá, também por parte da União Europeia, lamentando esse anúncio feito por Donald Trump, que também já sinalizou. Se vierem tarifas recíprocas, essa taxação será ainda maior, o que aumenta ainda mais o temor do mercado. Com certeza. E vai ser maior quanto? Porque ele fala que essas tarifas de 25% serão cumulativas. O Canadá já vai ser tarifado em 25%, vai ser mais 25% para os carros vindos do Canadá. O Donald Trump, ele tem esse costume, ou ele está com este costume no começo de mandato, de anunciar medidas bombásticas sem dar detalhamento, sem a gente entender a completude. Ele fala que serão progressivas de 2,5% até 25%, que serão cumulativas. A gente não sabe o tempo, a gente não sabe cumulativas com quais tipos de tarifas. E, por exemplo, a indústria norte-americana, ele faz um convite. Venham produzir nos Estados Unidos que vocês não pagam nada, mas você precisa de aço. Aí o aço, nos Estados Unidos, se aumentar a demanda com tantas empresas indo ao país, não vai ter aço suficiente, vão ter que importar, o aço vai ser tributado. E aí vira aquele bolo. Exatamente. Falar que não vai ter inflação é brigar contra a realidade. Donald Trump, ele está, neste momento, argumentando algo que realmente é muito difícil que não aconteça, que os carros não subam de preço por lá. Ele dá uma data, viu? 2 de abril para a implementação dessas tarifas. A ver, ainda tem uns dias aí para muita conversa, muita negociação. A gente, claro, vai monitorando tudo com o Gabriel.